você trabalha com luto? É, como que é? Você tem que, como que, falo assim, do ponto de vista, tudo bem, você vai ter seu método, mas na hora de expor o método, vai que a pessoa não, né? Na conversa, mais ou menos, como é Uhum. que vocês lidam com isso? É bem difícil. É, imagina. Falando aí da minha breve experiência, eu acho que assim é uma área fantástica. E para quem está ali na área da saúde, ou seja, em hospitais, enfim, tem que ter muito tato, Tato. assim, pisar em ovos, né? Então, as situações que eu tive que lidar foram muito desafiadoras, né? E a gente tem uma questão social muito grande, pelo menos que eu me deparei muito, juntando aí religião e juntando É, conhecimento popular de, se você continuar chorando, fulano não vai descansar. Você vai ficar Ai, só meu Deus. chorando. Por que que você tá triste? Tá num lugar bem melhor que a gente. Ou seja, a maioria das situações é invalidando essa tristeza. E essa tristeza, ela precisa ser vivida. Porque tem que quanto ser. mais a gente reprime, maior isso fica. Como se fosse uma bola de neve rodando ali dentro. Né? Então, assim, quer chorar? Chora. Quer, sei lá, se apegar a uma roupa da pessoa que está com cheiro? Tudo bem, esse é o seu momento e o seu jeito de vivenciar esse luto. Então, acredito que, para mim, pelo menos com a pouca experiência que eu tive, olhar para esses lutos com a singularidade de cada sujeito foi muito importante. E com a validação desses sentimentos nomeados ruins pela sociedade, de chorar, ficar triste, sei lá, ter um momento de querer ficar só no quarto sozinha, e tudo bem, né? Não é porque ficou um dia chorando que tá com depressão. Não, existem O luto muitas é outras isso, questões. né? E ele tem um Exato, tempo de duração, né? exato, exato. É. Então, por exemplo, algumas pessoas, elas podem já no próximo final de semana tá indo porque para ela aquilo é muito tranquilo, e para outras ela pode ficar 2, 3 meses sem conseguir se alimentar direito. Porque o tempo é muito, não é algo palpável e é muito particular, É. né? Então, tudo isso entra em jogo aí nessa situação. É que acho que É, vai essa da sensibilidade. pessoa, vai de como foi aquela perda, né? O quão Exato, preparada a pessoa estava, o jeito dela, acho que são vários fatores que sim, interferem nisso, né? É sim, É, difícil e assim, lidar as circunstâncias com essa também, né? diversidade. Que no caso do Covid, de Sim, repente a pessoa é internada e você não vê mais, né? E você pega, às vezes, nem o velório tem, né? é. exato, Aí você já não tem exato. uma parte importante Importante. que faz parte do Sim. luto, né? Sim, sim. Ai, é difícil Então isso, é menina. muito relativo e foi uma experiência assim engrandecedora. Eu tenho vontade de um dia partir para essa área, inclusive ali perto de me formar, eu fiz provas para residência multidisciplinar, que é quando a gente atua no hospital como residente, não só para psicologia, mas para outras áreas da saúde, a gente atua como residente e tem uma bolsa. Então, por exemplo, Ah, são 5 dias da semana, um dia é um dia que a gente tem várias aulas teóricas e os outros 4 a gente está ali na prática no hospital, Que né? E aí legal. acabei fazendo a prova para conhecer, tinha interesse e tudo mais, ali minha pontuação ficou quase ali chegando na pontuação né? necessária, passei raspando, falei, não, tudo bem, sinto que não é o meu momento de entrar e lidar com isso agora, porque as questões de luto são muito fortes e pessoalmente não me sinto preparada. Eu acho que isso é muito importante como profissional da gente olhar e falar, cara, não estou preparada para lidar com isso É agora, sinto que importante. preciso me É, aprofundar. é isso que eu tinha pensado aí, eu tinha esquecido da pergunta, tinha pensado nessa coisa. Quando você vai para uma coisa pesada dessa, o profissional, ele tem que, acabou o trabalho, de alguma forma ele tem que esquecer, sabe? Não é? Porque, e eu não sei se dá pra, é assim, né? Porque de repente, meu, assim, no hospital ainda é tragédia atrás de tragédia, né? Uhum. E aí, assim, você pode sair muito pesado do lugar, né? Isso precisa ter preparo, né? E É, amadurecimento e tudo, né? não é à toa que todo terapeuta tem que fazer terapia, né? Mas como Exato. é lidar e separar os problemas dos outros dos seus problemas, sabe? Não se deixar abalar é difícil isso, né? É, é, Imagino. é muito complicado, porque, como você trouxe, é muito importante que a gente esteja em análise, né, no nosso momento, para que a gente consiga distinguir o que é meu e o que é do meu paciente.
E é claro, olhar, acredito que isso seja muito forte, eu tenho passado muito por isso, por estar aí nesse meu início, enfim, de olhar para situações e a gente fica com aquela sede de auxiliar. Eu preciso ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa, e agora o que eu faço, o que eu faço? E na verdade Não faz, né? não faz, porque nem tudo depende só da gente, né? Uma via de mão dupla. E essas questões, de fato, houveram momentos de eu desligar ali, né, acabar a chamada e ficar naquela crise existencial, assim, sabe? Olhando para o computador falando, tá, e agora? Como que eu vou digerir isso tudo que eu acabei de ouvir? Beleza, eu vou fazer minhas anotações, sei lá, o X dia da semana que eu tenho meu contato com a minha psicóloga é a primeira coisa que eu vou levar. E aí você Olha faz só. essa separação disso tudo. Pelo menos para mim, é muito assim que funciona. De eu sentar com a minha psicóloga, conversar, falar, olha, me identifiquei com isso, com aquilo outro. E Porque aí pode ser ela uma dá coisa que aquele está passando, chacoalhão, né? né? É, Exato, e ela dá aquele chacoalhão. Opa, o que é seu? E aí começam Isso. as perguntas reflexivas, né? O que é seu? O que você já fez com base nas teorias, na ciência que você estuda, etc, etc, etc. Tá, então a gente pode olhar aí que tem uma coisa vivida, né? Minha psicóloga fala muito disso, tem uma coisa vivida. Tudo bem, mas esse vivido é seu. O vivido do paciente é dele, e isso é É. diferente. E aí a gente sai da crise e entra na crise. Então, por isso que é muito importante a gente estar em supervisão, que é uma outra questão que eu esqueci de comentar, ou seja, de ter um profissional mais velho de formação, onde a gente tem momentos de conversa e eu levo um caso para conversar com esse profissional, Ah, essa né? Do tipo, supervisão olha, aí é em relação ao seu trabalho mesmo, não à sua exato, terapia. Você leva exato, casos mesmo para discutir, para ter um outro isso, olhar. isso. Porque isso aí. afinal, Fala, desculpa. Depois eu pergunto, eu fala. ia comentar que o psicólogo ele é muito sozinho. A gente É isso que eu ia trabalha te muito falar. sozinho. Porque se você tem Estamos um numa consultório conexão ainda, boa né? aqui, ó. A gente trabalha muito sozinho. Então, a supervisão se faz muito necessária para a gente discutir caso.